Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Podem tomar os vossos assentos nessa manhã. Estamos felizes porque estamos encerrando mais um trimestre e meio ano se completando, né? Já se passaram. E de agora em diante, para dezembro, é um pulo, né? Irmãos, então nós estamos na nossa aula conclusiva, né, do trimestre. E a gente vai relembrar um pouquinho aí com os irmãos as lições que a gente desenvolveu durante o ano. E parabenizar os irmãos que persistiram, que mesmo não estando presente, continuaram lendo, estudando a lição em casa, né? Então, isso é maravilhoso. Que a vida dos nossos irmãos sejam edificadas através da palavra de Deus. E eu gostaria de iniciar essa aula conclusiva, relembrar os irmãos, voltar lá em janeiro, né? Para a gente lembrar qual foi a lição que a gente estudou nesse trimestre. Alguém sabe dizer? Na primeiro trimestre, qual foi a lição que a gente estudou? Qual o tema do livro do primeiro trimestre? Alguém sabe? Alguém lembra? Foi... Ninguém arrisca? Aviva, Senhor, a tua obra, né? Foi então a lição sobre avivamento que a gente desenvolveu. E no segundo trimestre, então, a gente veio aqui para o relacionamento em família. E estamos encerrando e a gente gostaria de relembrar desse trimestre aquelas lições que mais, de repente, assim, que mais chamou atenção para os irmãos, né? Alguém gostaria de falar qual a lição dessa que chamou bastante atenção, né? Que marcou para cada um de nós, né? Para você, né? Eu tenho colhido testemunho aí, algumas pessoas me encontram e falam, olha, para mim foi aquela sobre paternidade. Ponto daqui. José e Maria, eles, mesmo sabendo que Jesus Cristo era o Senhor, o Salvador, eles não desenvolveram um tratamento diferenciado para Jesus a despeito dos outros irmãos e irmãs que Jesus teve, né? Então, acredito assim, que chama atenção, né? Mas a mãe sempre tem uma preferência, não tem jeito, né? A mãe prefere sempre aquele filho que está doente, ele é o preferido, aquele que está longe é o preferido, né? Aquele que tá precisando mais é sempre o preferido da mamãe, né? E do pai é aquele que dá menos trabalho. Né? Mas o da mãe é assim, a mãe sempre prefere aquele que está precisando mais naquele momento. E a mesma coisa com o neto, né, irmã Lúcia? Concorda? O neto que a gente vê que precisa mais, ele é o preferido naquele momento, né? Então, e aí a gente prosseguiu na lição 3, foi a questão do ciúme, né? A despeito, a família de Jacó, agora os filhos, né, os descendentes de Jacó, Jacó vai ter o primeiro filho dele, o primogênito com a mulher que ele amava, que era Raquel, e aí nasce José. Mas até José nascer, ele já tem um micro-ônibus cheio de irmãos. Mas aí José, como é o primogênito do coração de José, de Jacó, e aí Jacó, então, ele demonstra uma preferência, e isso gera um ciúme entre os irmãos, e a gente vê o problema que o ciúme traz, as consequências que o ciúme traz dentro da família, em relação entre os irmãos, né? Na lição 4 a gente viu sobre os ídolos. Também história de Raquel e Jacó, né? A Raquel também levando ali junto com ela um ídolo de família, e também a gente viu a história de Mical,
no livro de Juízes, a família que a mãe idólatra, o filho idólatra, fizeram uma idolatria muito grande na nação de Israel e as consequências da idolatria. E Moisés, ele primordialmente, assim, prioritariamente, Deus deu a lei para Moisés para que o povo deixasse a idolatria e seguisse o Deus verdadeiro, porque o povo estava vindo do Egito. Então, naquele momento, a idolatria era nos ídolos. Mas hoje, no tempo moderno, a idolatria não é nos ídolos, nas imagens, né, somente. Nós vemos idolatria dentro do meio evangélico. Idolatria a artistas, idolatria a pastores, idolatrias a líderes, né? E tudo isso. Então, a gente entendeu que a idolatria, ela é tudo aquilo que toma a primazia de Deus. E como isso é dificultoso também dentro do lar. Porque tem pais que idolatram os filhos, né? Coloca o filho numa redoma de cristal e a proteção, e aí é danoso, porque Deus, ele quer a primazia, ele quer a prioridade dentro das famílias. Então a lição chamou muita atenção, né? Nós vemos hoje também a idolatria pelas redes sociais. Antigamente até eu não era crente, mas diziam que a televisão era a janela do diabo, né? Dentro da casa. Eu ouvi falar e ficava apavorado, disse, mas os crentes estão doidos, né? Um negócio desse, né? Mas a televisão, ela trouxe bastante idolatria para dentro das famílias, e hoje a televisão está portátil, né? Está no bolso, cabe na palma da mão, e é um perigo muito grande que ronda as famílias. Na lição 5 a gente viu sobre Moisés, a lição de Moisés, os irmãos dele, né? Miriam e Arão. Pô, se Deus usa Moisés, também pode me usar. E nós somos mais velhos, né? Eu que dei de mamar, Miriam, eu que dei de mamar para Moisés, cuidei, agora eu também. E aí Deus tratou deles, né? Então, também as causas, né, de problemas às vezes sérios dentro da família, como aqui uma enfermidade que trouxe esse motim, e que são coisas, exemplos assim negativos, né, ruins da palavra, que estão na palavra de Deus, registrada para nossa educação, para nossa advertência. E aí, a partir da lição 6, a gente começa a ver já o tratamento que os pais dão aos filhos, né, mais especificamente. Então, na lição 6 a gente vê a história de Sansão e seus pais, né? O pai de Sansão e a mãe com anônimo, né? Não aparece o nome dela, mas mostra que ela é uma mulher de Deus, e o pai, ele soube entender. Eles foram zelosos, criaram o filho na direção do Senhor, mas mesmo assim o filho aprontou, foi para prostituição, foi para o egoísmo, né? Sansão, ele vai combater os filisteus, mas ele não congrega a nação de Israel para aquela atividade. Ele foi querer fazer sozinho, né? Enquanto ele tinha força, ele estava achando que ele estava bem. Mas chegou um momento em que ele pensou que Deus estava com ele, mas ele não sabia mais que Deus não estava mais com ele. E isso pode acontecer, né? O crente vai se enfraquecendo, e quando ele menos percebe, Deus pode não estar mais habitando ali nele, né? Então, uma advertência muito forte para a nossa vida, né? Que a gente tem que ficar atento, mas está lá em Juízes capítulo 16, versículo 20. Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado. Na lição 7, a gente viu o relacionamento entre a sogra e a nora, né? A gente poderia ter usado a irmã Adriana e a irmã aqui para dar a lição, né? Porque é um relacionamento aqui, é uma história maravilhosa, né, que começa dramática, mas termina gloriosa.
Começa com a morte do esposo, dos filhos de Noemi, e aí termina com o casamento de Ruth e Boaz, e vindo então das descendências de Jesus Cristo, o avô, né, de Davi, né, irmão? É isso, né? O avô de Davi, vindo dessa história gloriosa que está registrada no livro de Ruth, eu ia dizer Esther, né? É porque estava pensando nas festas, né? Esses livros são lidos nas festas de Israel, né? O livro de Esther é no Purim, a festa do Purim, e a de Ruth eu não sei dizer nesse momento. Mas o pastor sabe dizer, pastor Lucas, né? Eu não sei qual a festa que é lida do livro de Ruth, mas uma das festas me parece que é lido. De Esther tenho certeza que é uma festa de Purim. Na lição 8, então, a importância da paternidade na vida dos filhos. E aí a gente vê um exemplo aqui de Eli, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Eli, a história de Eli e de Samuel. Eli, sumo sacerdote, e ele estava, os filhos aprontando, e ele sabendo que os filhos estavam aprontando na congregação, e ele não tomou nenhuma atitude. Isso está registrado na palavra. Então, um exemplo bastante forte para nós de quando o pai se omite, né, dos problemas dos filhos, fazendo vista grossa, né? E aí a consequência foi grave, a consequência foi dramática. Foi morte para os filhos e morte para o pai, né? Então, o pai ele tem uma responsabilidade muito grande, e o amor de um pai e de uma mãe não é só concordar com o filho, é puxar, quando tiver que ser puxado, né, puxar uma varinha, um chinelo, né, um cinto, um facão, não, um facão não, né? Mas a questão da disciplina, né? A gente está brincando, mas a questão da disciplina. Então, o pai e a mãe, eles têm obrigação, é um ato de amor, chamar atenção, chamar para correção, né? Porque se o pai e a mãe não executar a disciplina, aí fora o mundo vai executar. Pois não, irmã Lúcia? E não, a família ela se protege, né, os que são vítimas da agressão, dizendo que está tudo bem porque para não sofrer mais agressão, né? Então é bem complicado. Eu lembro de situações, vem de longa data, né? Eu lembro de um vizinho, um casal de vizinhos que se drogavam e aí surravam os filhos e queimavam os filhos com ferro elétrico, com cigarro, e a gente chamava o conselho tutelar e polícia, e no fim prometiam que... Então é bastante complicado, né? A família sem Deus. Agora, uma família com Jesus, não seguindo os princípios de Jesus, também está a perigo, né? E assim, a importância, mais importante, o pai e a mãe, que a irmã Lúcia iniciou falando, eu acho que, do meu ponto de vista, os dois têm importância, né? Os dois têm importância, cada um tem o seu papel dentro da família, dentro da criação do filho. A mãe é fundamental, o amor, né, que ela tem ali, é o primeiro amor, não adianta
Né? Quando a minha mãe faleceu, eu coloquei lá no Face, perdi meu primeiro amor. Não adianta, é o primeiro amor que a gente tem, é a mãe. Depois vem os outros amores, mas o primeiro, a mãe. Porque ali tu tem um elo, né, de sobrevivência, de ligação ali. E o pai, a segurança, proteção, exemplos. Né? Então tem várias coisas que são importantes, integrantes, né, na família, mas o que a gente pode fazer? Denunciar, se a gente vê esse caso. Eu continuo denunciando. Né? Ver agressão contra uma coisa é disciplina, outra coisa é queimar com ferro elétrico e cigarro. Né? Não dá para querer, né? Então, são coisas bem... Sim, comunicando o conselho tutelar, as autoridades, em relação a isso. Agora, humilhante, né? Eu tinha uma amiga de infância, irmã Adriana, que ela tinha que... Ela saía de... Ela da minha idade, tinha uns 8 anos de idade, ela tinha que ir lá, ela cuidava da casa, ela tinha que limpar a casa, fazer o almoço, os pais chegavam, e daí ela tinha que lavar a louça. E daí, se ela tivesse feito qualquer coisinha errada, ela saía quietinha, ia lá e quebrava uma varinha. E trazia para dentro de casa, e a gente escutava o choro dela. E depois a gente via as marquinhas nela, o que foi? E ela, não foi nada, não, é que eu quebrei um prato, eu fiz uma coisa assim, sabe? E tadinha, crescia assim, ela tinha que buscar a varinha para ela apanhar. Né? Então, mas ela não deu uma pessoa ruim, né? Ela deu uma pessoa boa, então, mas depois perdi o contato. Então, e aqui a gente vê um aspecto importante nessa lição também. Obrigado, irmã Lúcia. Muito obrigado pela participação, muito importante. Mas a gente vê também a questão de Samuel, que os filhos de Samuel, eles não seguiram um caminho muito ideal do pai, né? Mas a palavra não registra que Samuel foi um mau pai. Registra só que os filhos foram avarentos, gananciosos, né? Queriam comer a picanha toda, né? do sacrifício. Né? Primeiro era para eles, e aí eles profanavam, né? Eles profanavam as coisas sagradas de Deus, e isso não agradava a Deus. E muitas vezes assim já começa a chamar a atenção a questão dos líderes, né? De igrejas que são excelentes líderes espirituais, se envolvem com questões da obra, mas eles não ficam atentos à situação dos seus filhos, né? A gente não querendo policiar, que nem a irmã Adriana falou, né? Ela, na família dela, tem mais pastor do que cachorro, né? Na minha tem muito cachorro. Na dela tem muito pastor. Então ela era avisada, né? Família, qualquer coisinha que fizesse, já estava mas não é nesse sentido, no sentido de que realmente líderes espirituais, eles negligenciam na criação da família. E aí a gente viu na lição 9 sobre Davi, que Davi foi um rei maravilhoso, o maior rei de Israel, né? Guerreiro, cantor, poeta, um monte de elogio que tem para fazer para ele, mas ele foi um pai muito fraquinho, né, irmão Arlindo? Foi muito fraquinho como pai, a despeito de que ele teve, quantos filhos, irmão Alex? 20, né? 20 filhos. Davi teve mais de 20 filhos. Né? E aí deu problema ali. Então a situação, às vezes, ele faltou, ele perdoou pela metade, né? Ele não disciplinou na hora que tinha que disciplinar. Então a gente viu vários exemplos assim negativos aí da história de Davi. E aí eu gostei muito aqui nessa lição do que o comentarista colocou, está lá na página 68, dizendo assim, como arruinar a vida de um filho. Né? Aí ele coloca que fique zangado, mas não castigue. Fique brabo com o filho, mas não aplique a disciplina. Né? Depois ele botou, ame demais seus filhos. Um amor que
que era, não, cegava, né? Cegava o entendimento. Perdoe, mas não completamente. Então a gente vê esses exemplos assim de como aqui o amor no sentido de idolatrar, né? No sentido de idolatrar. E a gente vê que eu escuto às vezes assim, as pessoas elas ficam orgulhosas dos seus filhos, né? Meu filho é o mais inteligente, é o mais bonito, é o mais... Parece a mãe do irmão Alex falando, né? Nem conheço a mãe dele, só tô brincando, né? Mas é assim, irmão Alex. Né? Mas meu filho, pinta, né? O filho é o perfeito, o defeito é dos outros. Aí a professora chama quem é errado, não é o filho, é a professora, né? Quem fez as coisas erradas, né? Quem riscou a mesa, quem riscou o quadro, a lousa, né? Que nem o nosso quadro branco ali do auditório foi riscado, né? Não foi o aluno, foi a professora. Aí os pais eles querem proteger tanto o filho que acabam colocando a culpa nos outros, né? E a gente vê. Eu vejo lá em casa, a minha esposa tem uma tendência a isso. Eu sempre estou corrigindo, né? Tem uma tendência, uma proteção. O erro foi dos outros. Meu filho não, meu nenê não. Ela fala, meu nenê. Meu bebê não, meu bebê de 26 anos não. Mas, e a gente vê. Então, é uma situação assim do amor além do limite. A disciplina faz parte do amor, chamar atenção, a correção, né? Elogiar quando precisar elogiar, corrigir quando tiver que corrigir, isso é amor. Responsabilidade, né, do pai, da mãe, em colocar os alimentos, em manter as roupas limpas, em mandar arrumar o quarto, né, irmã Adriana? A casa eu vou limpar aqui, mas o teu quarto eu nem vou entrar, tu vai limpar. Lá em casa, essa ordem eu boto lá. Eu limpo a sala, ajudo a limpar a sala, o meu quarto e a cozinha. O quarto dos filhos, cada um vai limpar e eu vou inspecionar. Né? Inspecionar que ela abre a porta e olha, tá limpo, tá organizado. Né? E tem que... na verdade, assim, em casa é o lugar que a gente aprende a trabalhar. Eu aprendi a trabalhar em casa. Eu e meu irmão, a gente não tinha prato, sabe? A gente comia numa panela. Então, aquele que tinha que comer mais rápido é o que se alimentava. Meu irmão era muito comilão, ele me ganhava. Eu comia mais devagar e tinha prejuízo nisso, né? Mas aí tive que aprender a sobreviver. Oi? E ainda tinha que lavar. E depois tinha que lavar, né? Graças a Deus que a coisa evoluiu, né? Depois dava para ter um pratinho para cada um. Mas no começo era uma panela, que eu e meu irmão mais velho, que a gente disputava ali, né? Osso a osso. Osso a osso, mandioca a mandioca. Os irmãos entenderem bem. Na lição 10, irmão, a gente viu uma lição triste, né, que foi assim quando os pais sepultam os seus filhos, e aí que é a questão do luto que tem que ser superado, a questão do luto que tem que ser exercido, aquele tempo, aquela situação no tempo e no espaço, né? O luto, ele é relativo de cada pessoa, ele pode durar 6 meses a 2 anos, mas se passou de 6 meses, a pessoa já precisa procurar uma ajuda, né, especializada para superar esse momento, né? A pessoa que faleceu, ela jamais vai ser esquecida, a gente sempre relembra, a gente tem saudades, né? Mas a gente estudou aqui que Jesus Cristo, ele conforta o nosso coração através do seu Espírito, ele nos consola e nos dá graça para a gente continuar nessa caminhada, né? E na lição 11, a gente viu os prejuízos da mentira na família. E aí, eu rapidamente assim, irmão, o prejuízo na família da lição da mentira é qual? A morte. Né? Pode ver. A mentira é um pecado. E a ver quem é o pai da mentira? É o diabo. Nasceu lá no Jardim do Éden. João diz que ele é o pai da mentira. E ele mente sempre. E nós vemos assim que a mentira, ela gera, assim como o pecado, o salário do pecado é a morte.
O salário da mentira é a morte. Veja que na história aqui de Ananias e Safira, o que aconteceu? Ocorreu o pagamento, a conta veio e a conta foi a morte dos mentirosos, tanto de Ananias quanto de Safira, né? Então vejam que essa lição ela nos traz uma advertência grande, e até eu citei, né, nesse momento, não me lembro se eu ministrei aqui a lição, mas a gente viu família sendo destruída por causa da mentira, né? Começa uma mentirinha, é uma pequena fagulha de fogo, mas que vira num grande incêndio. Então, a pequena mentirinha, ela já tem que ser já corrigida, né? A falsidade, ela não pode ser tolerada, tem que ser já corrigida lá no nascedouro, porque senão ela se transforma, é como se fosse aquela, como é que chama aquilo que desce da montanha lá, que vai, como é que chama, irmão Alex, me ajuda aí? Vulcão? Não, aquilo que desce, que dá um tremor lá e desce a neve, né? Avalanche, isso, uma avalanche, né? Começa com um pedregulho lá e vira num desastre, né? Então a gente viu família sendo destruída por causa da mentira. O pai disse, eu vou ali, mas ele foi lá. A mãe disse, eu fiz isso, mas ela fez aquilo. E aí o filho trouxe um celular, iPhone Pro, Extra Pro, não sei o quê. E aí o que foi? O meu amiguinho me deu. E aí o pai diz, que legal esse teu amigo, né? Uma mentira. Né? Já falando do iPhone para enfatizar que ele pegou o telefone de alguém, mas pode ser uma borracha. Tem uma borracha, né, comunzinha, e dali a pouco aparece uma borrachinha toda bonitinha, e essa borracha, foi meu coleguinha que deu. Né? Então já tem que ser, a mentirinha, ela tem que ser corrigida ali no nascedouro, né? E a partir da lição de número, dessa lição a 12 e a 13, que nós vamos fazer hoje, nós vimos, aí o comentarista ele termina o trimestre trazendo mensagens assim, bastante positivas, né? Exemplo da palavra de Deus, mas positivo. Então ele traz aqui na lição 12, no dia em que nós comemoramos 112 anos da Assembleia de Deus, no dia 18 de junho, né, da nossa nação, e pasmem vocês, só quem veio na escola bíblica sabia que a Assembleia de Deus estava fazendo 112 anos. Eu não ouvi falar, participei de vários cultos aí, não vi ninguém falando sobre isso, a não ser na escola bíblica. Participei de vários cultos da Assembleia de Deus e ninguém falou. Vocês sabem, porque vocês estudam a palavra de Deus. E é uma coisa que tem que ser culto de ação de graças. É no Brasil, irmão. É que nem aqui, nós estamos agradecendo a Deus por o término de um trimestre, de estudar a palavra de Deus. É uma oportunidade maravilhosa. Nós estamos com saúde, com disposição de sair da nossa cama, do nosso lar, de vir para a casa do Senhor. Nós estamos glorificando o nome do Senhor nessa manhã, nesse trimestre, irmão. O que vocês estão fazendo aqui, não pense, irmão, que o pastor está vendo, o líder da igreja está vendo, mas está registrado lá no céu. Está registrado no céu. Você sabe que lá no livro de Romanos tem um livro chamado Livro dos Atos que a gente executa aqui na terra? Tudo que nós fizermos, irmão, está sendo registrado lá. Tá? E esse livro, Jesus vai tomar ele na mão lá no tribunal de Cristo e vai nos conceder galardão. Mas lá no trono branco, para quem não aceitou Jesus e quem não foi arrebatado, vai participar do trono branco e esse livro vai ser aberto e vai estar lá escrito: não participou da escola bíblica, não estudou a minha palavra, né? Diz que me amava, mas não estudava a minha palavra, né? Aquele crente canela, sabe o que é o crente canela? Lá em Ezequiel, me corri se for o capítulo errado, 37, que é não, 37 é o Vale dos Ossos Secos, né? Acho que é 47, que é a visão do rio que nasce lá do trono que a gente viu.
E aí Ezequiel, aquele ser que Ezequiel vê, ele vai caminhando nas águas e as águas batem na canela. E a pessoa fica ali na canela. O conhecimento, o envolvimento com Jesus na canela. Mas naquela visão, aquele ser ele vai andando, a água bate nos joelhos, depois bate nos peitos, até que ele não pode mais andar, ele tem que mergulhar, ele tem que nadar e ele precisa de ajuda, né? Então, o crente canela, ele não vem no culto de ensino, ele não participa da escola bíblica, não quer nem saber de ler a Bíblia. Por quê? Porque quanto mais sabe, mais vai ser cobrado. Mas vai ser cobrado também porque não estudou. Tá? Então, uma advertência para nós. E aí, aqueles que estão vindo, né? Vocês que eu estou parabenizando, né? Os irmãos que mesmo com frio vêm, mesmo com chuva vêm, mesmo com sol vêm, né? Na escola bíblica, os alunos que são mais cotidianos, aqueles que vêm esporadicamente, mas vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe e conceda sempre graça sobre a vida de vocês e as bênçãos do Senhor venham sobre a tua casa, sobre a tua família, tá? E mesmo que teus olhos não contemplem, pode ter certeza que para Deus não é em vão. Está registrado e vai ser galardoado, tá, irmãos? A gente não faz para isso, a gente faz por amor ao Senhor. Mas aí na lição 12 a gente viu então criando filhos saudáveis. O exemplo de José e Maria na criação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não era Deus em forma de homem. Ele continuou sendo Deus, mas ele deixou a glória que ele tinha, né? E ele se fez homem. Ele se estabeleceu dentro do limite do ser humano e ele cresceu em estatura, em graça, né? E em conhecimento, na presença dos homens e na presença de Deus. E tudo isso faz parte aqui do ensino de Maria e José que passaram para eles. A despeito de eles terem uma revelação sobrenatural, da concepção sobrenatural de Jesus, de vir o anjo e falar com José, toda aquela situação que a gente viu, eles criaram Jesus Cristo como uma criança normal da Judéia, né? E aí, no tempo determinado, o menino estava se desenvolvendo, e a gente viu ali, ele a sua última aparição ali aos 12 anos no templo, e depois uns 30 anos quando ele inicia o ministério terreno. O ministério de Jesus foram 3 anos. Terreno 3 anos, 3 anos e meio, né? Alguma situação assim. Mas ele preparou 12 discípulos para prosseguir o ministério dele. Desses 12 discípulos, eles prepararam a doutrina, a base, né, de todo o evangelho através dos discípulos. Logo a igreja chegou a mais de 8.000 pessoas, e logo a igreja no livro de Atos, ela se expandiu por todo mundo conhecido, e todas essas pessoas, que aceitaram Jesus, elas são os pés do Senhor Jesus Cristo, os pés que levam o evangelho. Porque Jesus andava pela Judéia, andava pela Galiléia, pregando e ensinando, e fazendo milagre. Jesus andava falando. Hoje, quem fala somos nós. Quem fala, nós somos a continuação do ministério de Jesus Cristo. Nós somos a continuação desse ministério, os pés que vão levar o evangelho, a boca que está continuando a falar, a mão que continua a abençoar e o coração que continua a amar. Né? O ministério de Jesus Cristo que ele começou lá, ele continua com nós, irmãos. Nós somos a continuação. Então, hoje, a lição de número 13, que é a amizade de Jesus com a família, de Betânia. E esse tema maravilhoso que o comentarista escolheu, porque ele escolheu falar sobre a amizade.
a amizade de Jesus com uma família, né? E aí a gente vai ver nessa lição que Jesus ele teve relacionamento social, ele não ficou isolado, né? E vamos ver várias coisas aí. Mas a amizade, o que vem a ser amizade? O que os irmãos acham que é amizade? Amizade é quem me empresta dinheiro, esse é meu amigo. E não me cobra, esse é mais meu amigo. Né? Alguém me pode ajudar? E o que vocês acham que pode ser amizade? Para a gente conceituar essa palavra, amizade. Não é interesseiro, muito bom. Parece que até é um atributo do amor, né? Sem interesse, né? A amizade é altruísta, o amor é altruísta. O amor é altruísta, ele não age por interesse, né? Irmãos, a amizade, então, é uma relação de afeto, né? Uma relação de afeto entre duas pessoas, entre indivíduos, né? Esse afeto, esse carinho, ele é baseado em... Eu separei duas palavras aqui, mas vocês podem acrescentar. Lealdade. O amigo ele não apunhala pelas costas. O amigo, ele diz, olha, tu chamou Lázaro de Jairo. Glória a Deus. É para isso que a gente precisa de correção. Então, né, o amigo, ele aponta o erro. Ele diz, olha, tu fez errado. Tu deveria ter executado diferente. Lealdade. Fidelidade, dá para a gente dizer, né? Fidelidade e lealdade eu considero muito parecido, porque a lealdade, a pessoa não trair. Não vai trair a amizade, né? O amigo... Irmãos, olha, quer ver uma pessoa falsa? Você vai falar daqui, ó. Entre três pessoas a gente conversando. É a Alessandra, né? Eu e o Alessandro a gente conversando. E a irmã Andréia. Faz de conta que a irmã Andréia não é... Né? A irmã Andréia se afasta e nós conversando aqui. Né? A irmã Andréia se afasta e eu... Tu viu que irmã danada essa aí? Acabou de sair, eu falo com ele. E quando ele sair, eu vou falar dele também. Então esse é um sintoma do amigo falso, viu? Aquele que já está falando falou do que se afastou, vai falar da gente também, né? Então, outra coisa que o amigo ele traz para uma situação de amizade é uma segurança que a gente tem, uma confiança. Para quantas pessoas você pode abrir o teu coração, falar, né, dizer, olha, tal coisa comigo está acontecendo. São poucas as pessoas, são poucos os amigos. E o amigo também, a amizade, ela é superior, irmão, assim, ao tempo. Tu tem amigos de 30 anos atrás que eles continuam leais a você, 40 anos, né? Eles continuam leais, continuam com a fidelidade em você. Você pode confiar nele. E tem amigo que ele não está mais próximo, não está no dia a dia contigo, mas ele está em outro estado, ele está em outro país, mas tu sabe que ele continua sendo teu amigo. Né? Então, a amizade é isso. Uma relação afetiva entre indivíduos, um afeto, um carinho um pelo outro, uma lealdade, uma segurança. Né? Ok, irmãos? Vamos para a nossa lição, porque o tempo ruge, que nem um leão, né? Vamos na introdução, então. A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nessa lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou o nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana,
De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Né? Então, essa é a base que nós vamos fazer hoje nessa lição. Né? A gente já conceituou aqui a amizade, a gente vai ver essa relação de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Né? 1-1. Estava 1-0 para mim ali. Só para esclarecer, no programa lá, eu várias vezes falei, ao invés de Lázaro, eu falei Jairo. E ele me admoestou. E Mical se não me engano, a primeira esposa de Davi, né? E aqui na lição de Juízes é Mica, é um homem, né? Então, perdão, mas obrigado pela correção, né? E o irmão ele é muito sábio, né? Ele sabe a hora de corrigir, não na frente dos alunos, né? Ele jamais faria isso. Não, isso para a gente descontrair. Irmãos, também nós vamos ver que o afeto, que a gente falou, esse afeto, né? O afeto com Jesus estimula a afeição entre os membros da família. Que a nossa reunião, o nosso ensino é para a família. Né? Nessa lição a gente está estudando em volta da família. Então, aquele que tem amizade com Jesus, amor com Jesus, ele vai estimular essa afeição também entre os membros da família. E também entre as amizades, né, irmão? As relações, o trabalho, as pessoas dizem, você tem algo diferente. Claro, tem Jesus no coração. Oh, glória. Eles não entendem, né? Por que às vezes a gente diz não para certas coisas, né? Não para mentira, não para o suborno, não para tanta coisa, e eles não entendem, o mundo não entende. Né? E o mundo é um tipo de amizade que a gente vai ver depois que não serve para nada. Jesus ele é um tipo de amizade que é para ser evitado. Aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. A palavra diz lá em Tiago 4:4. Né? Então, amiguinho do mundo, amiguinho flertando com as coisas do mundo, inimizade com Deus. Se a gente gravar isso na nossa memória, a gente não vai fazer, né, irmão Daniel, tuti-tuti para dentro da igreja, né? Luzinha, né? Festa de São João. Né? Então, essas coisas são inimizade com Deus. Veremos também a influência abençoadora na vida cotidiana de quem cultiva a amizade com Jesus. E nós vamos ver o exemplo, então, da família de Lázaro com Jesus, para que a nossa família também possa desfrutar dessas amizades, desses benefícios. A vida social de Jesus. Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas tanto de dentro da família quanto as de fora. Estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação de seu ministério, estabelecendo grandes amizades. Não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas chamo-vos de amigos. Né? Então, irmãos, a gente vê, Jesus, ele teve uma vida social, foi um agente social, foi um ser social, porque ele não ficou isolado. Nós não temos que ficar isolado também. Nós temos que participar das atividades. É um casamento na igreja católica? Vai. Né? Mas não participa do culto. Não participa do ritual deles. Entregaram a hóstia lá, a pessoa vai lá. Não. Né? Os católicos se dobraram para a idolatria. Não. Você vai participar socialmente, mas não religiosamente. Entendeu? Então, uma formatura de faculdade, às vezes dentro de um templo que não é evangélico. Você vai, mas não participa do ritual. Agora, se te chamarem, por exemplo, eu sou católico e aí quero batizar meu filho, né? E aí te convida para padrinho na igreja católica. Não dá. Aí é um ato religioso, cerimonial, não é um ato social. Aí você vai dizer não, né?
falando de luto, uma missa de 7º dia. Não vou, porque eu não entendo. É um ato religioso, não é um ato. Às vezes eles nos convidam para participar da festinha de primeira Eucaristia e Crisma. Eu fico assim, trocando as anteninhas e questionando, né? E às vezes até orando. Vou, não vou, Senhor, prepara uma comida para que eu não vá. O que fazer diante dessa? O que eu faço? Não vou. E deixo bem claro, disse, evento social eu vou. Evento religioso eu não vou. Tá? Por quê? Porque eu sigo a palavra de Deus. Eles não vão entender. Eu entendo a tua situação lá, você faz, mas eu quero que tu entenda também a minha situação, que eu sigo a palavra de Deus. E ponto final. E continuo tendo amizade. É a mesma coisa que emprestar dinheiro. Se irmão pediu dinheiro emprestado, diga não. Você não vai perder a amizade nem o dinheiro. Se tu emprestar o dinheiro, tu corre o risco de perder o dinheiro e a amizade. Tá? Então, diga não e abra o coração e diga não. Escutou? Não. Uou. Claro que cada caso é um caso, tem que ser analisado. Eu já tive casos que as pessoas pediram dinheiro. Quanto tu precisa? 300. Tá aqui, 100. Não precisa mais me devolver, porque eu sei que não vai me devolver mesmo. Então, para não perder 100 pila, te ajuda. Então, tá aqui 100 pila, tu não precisa me devolver esses 100 pila. Né? Ou 50, ou 30, né? O que for, mas não perde a amizade. Né? E para crente a gente tem que trabalhar mesmo, dizer assim, às vezes o crente velho envolve lá com ímpio, daí tu diz, olha, o julgo desigual, tem que trazer para a palavra, mostrar na palavra, e a pessoa vai tomar a decisão. Né? Então, nesse caso, a gente tem que ir na palavra e ver o evento social. É evento social? A gente vê Jesus aqui, ele indo no templo, mas não participando daquelas desvios judaicos que ocorria lá, né? Que eles tornaram eles não estavam mais seguindo a lei de Moisés, estavam seguindo era já a ganância, vendendo, fazendo negócio, né? Então muitas coisas. Então assim, mas aqui, irmãos, assim, Jesus era um ser social. A gente vê assim que ele participou de um casamento. O casamento não é um evento social? Ele foi lá, irmão, né? Até eu achei muito legal, um pastor, né, falou assim, né? Disse, o crente, até o crente, viu, irmã? Como é que é o nome da irmã que eu sempre esqueço? A irmã Eli, né? Irmã Eli. Então, assim, o crente, até um crente, né, que diz assim, eu não vou nem casamento, eu não vou. Casamento que não é de crente, eu não vou. Aí a pessoa diz assim, mas Jesus foi no casamento. Ah, foi? Jesus foi no casamento? Sim, está lá em João. Foi, mas não devia ter ido. O crente condenou até Jesus Cristo ter ido no casamento. Né? E aqui a gente vê Jesus, ele se hospedava na casa de Lázaro, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele se hospedava ali com eles, ele peregrinava, ele interagia com as pessoas. E na profissão dele, como é que tu não vai interagir? Né? Quem é empresário, a irmã Lúcia é empresário, o irmão oficina, né? Não? Oficina? Não? Mas aqui o irmão Alex também trabalha com o público em geral, a gente se relaciona com clientes, com fornecedores, com pessoas de todas as religiões. Né? E aí, como é que tu vai agir? Vai ficar isolado? Não, eu só vou vender para crente. Vai morrer de fome. Só vou arrumar a geladeira para crente. Crente não estraga a geladeira, porque crente é dizimista, ele vai lá, ora, a geladeira volta a funcionar. Né? Uma irmã, ela testemunhou, ela disse assim, a minha máquina de lavar, ela está lá quase se desmanchando, mas toda vez que ela dá problema, eu vou lá e oro e ela volta a funcionar. E disse, irmã, uma hora a senhora vai ter que orar para Jesus lhe dar uma nova. Porque, né? Mas veja assim, irmão, então precisa interagir com o público. Jesus, como carpinteiro, ele atendeu, né? Grego, romano, árabe, ele teve que atender. Então ele foi um agente social. Uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor.
Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Que privilégio de Marta, Maria e Lázaro hospedar Jesus. Que privilégio, né, irmão Leandro? Mas nós somos superiores a eles. Nós somos mais bem-aventurados que eles. Nós somos mais abençoados do que eles. Porque eles hospedavam Jesus. E Jesus, ele vem e faz morada na nossa casa. Amém? Então, Jesus ele não pode ser um hóspede na casa do crente, de vir lá de vez em quando, na necessidade, né? Tem gente que só hospeda Jesus na sua casa quando precisa de Jesus, mas não sabe agradecer a Jesus Cristo, não sabe agradecer o ar que respira. Ainda ontem eu escutava uma pessoa que ela dá esse negócio de meditação, curso para empresa de meditação. E se ela soubesse que aquela respiração que ela está ensinando ali, dizendo a pessoa respira 6 segundos, prende 6 segundos e solta em 6 segundos. Não, um negócio assim que eu estava ouvindo ela falar, que eu não entendi muito bem, mas se ela soubesse o valor que tem esse oxigênio para nós respirar durante o dia, a gente agradecia, irmão, 3 vezes por dia. Eu dou esse exemplo sempre lá no hospital, lá onde eu trabalhei. Um cilindro, quando eu comprava, era R$ 1.300 há 7 anos atrás. Agora deve estar o quê? E teve caso lá que a pessoa usou 3, 4 cilindros num dia. Hoje, no mínimo R$ 5.000 aí tu gastaria por dia para respirar. Quem é bom de matemática? É 5.000 vezes 30. Só fazendo um mês aí. Faz para o ano. Faz para a tua idade. Né? Então, irmão, assim, Jesus não é só no momento, para hospedar Jesus no momento da necessidade. Ele tem que estar fazendo morada na nossa vida, na nossa casa. Né? Estar com Jesus dentro da nossa família. Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Tiago, né, Simão, os irmãos de Jesus, Jesus encontrou em Maria, Marta e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio em que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Né? Então veja que Jesus ele percorria e ele retornava ali à casa de Marta, Maria e Lázaro. Até porque era próximo de Jerusalém. Betânia é tão próximo de Jerusalém que hoje Betânia faz parte de Jerusalém. Né? Você sabia que Jesus ele subiu ao céu lá em Atos, no capítulo 1, né? A partir do versículo 9, que em Atos 8, primeiro verso 8, ele diz: mas recebereis o poder, o dom do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, os confins da terra. E depois, na sequência, ele vai subindo aos céus. Sabia que Jesus subindo aos céus ali ele está subindo em Betânia e não é em Jerusalém? O Monte das Oliveiras ali era Betânia. Jesus subiu aos céus em Betânia. Né? Então, o tópico 2, irmão, frutos da amizade com Jesus. A presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Isso significa submeter-se voluntariamente aos ensinos e mandamentos
desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Então, irmão, é o que nós procuramos fazer hoje. Nós estamos nos submetendo voluntariamente aos mandamentos do Senhor, aos ensinamentos da sua palavra, aprendendo a sua palavra. Então, o fruto dessa amizade, aqui a gente vê 3 frutos especificados aqui, mas dessa amizade vem muita coisa. Se a gente fosse analisar só a salvação, né, as bênçãos advindas da salvação que nós temos, nós com certeza nós iríamos extrapolar a nossa aula, né? Mas aqui o comentarista elencou aqui a presença real do Filho de Deus. Então, quem é amigo de Deus, ele tem a presença de Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Jesus vem, e isso a gente age voluntariamente, a gente age espontaneamente, estudando a palavra de Deus, orando a Deus, né? Orando a Deus. O desenvolvimento espiritual é outro fruto também da amizade com Jesus. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Então aqui a gente vai ver uma sequência da história aqui de Marta, Maria e Lázaro com Jesus Cristo. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Está registrado lá em Lucas, e nesse episódio, Marta está afoita, vai receber visita na sua casa, vai bater um bolo, fazer uma cuca, uma sobremesa, né? E limpa a casa, e passa a roupa, e está tudo pronto, e enxerga lá uma telha de aranha, e ela olha para a janela e diz: não limpei os vidros. E se atribula com aquelas atividades ali, e Jesus então ele traz o ensinamento, né, dizendo: Marta, Marta. Irmão, como é maravilhoso ouvir a voz de Jesus dizendo: Eli, Eli, né? Alessandro, Alessandro, Leandro, Leandro, né? Samuel, Samuel. Quando Jesus fala 2 vezes o nome, é porque é muito importante, né? É muito importante. Então aqui Jesus falou: Marta, Marta, chamando a atenção. Jesus não está dizendo assim, ó, que trabalhar não é uma coisa útil, que se envolver nas atividades não é útil. Porque senão ele estaria contra a palavra de Deus. A palavra de Deus lá em Gênesis diz que o homem foi feito para trabalhar. Como é que Adão cuidava de todo o jardim, de todos os animais, né, antes do pecado? Como é que ele fazia isso, irmã? Ele era para isso. O poder de Deus que estava na vida dele. O poder de Deus, a comunhão com Deus, ele executava todas aquelas tarefas com uma alegria sem fim. Entrou o pecado, começou a suar, começou, não dou conta, não consigo correr, mas continua ainda Deus estabelecendo que tem que trabalhar. Né? Nos cultos de terça, o pastor teve um episódio aí, terça não nessa, agora na anterior, ele disse, ó, Provérbios 6:6, vai ter com a formiga o preguiçoso, mandou todo mundo trabalhar, através da palavra. Então Jesus não está condenando isso, ele está dizendo que você tem que parar, e aquele momento importante em que Jesus está presente ali, para aprender de Jesus Cristo. Né? Então, uma lição muito importante. Então, primeiro a primeira passagem lá, que é registrada, né? Jesus, então, ele traz esse ensinamento. Maria senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. O segundo é um momento de tristeza. Porque Jesus ele tá peregrinando em outro lugar e chega o mensageiro lá dizendo, ó, Lázaro está doente, está morrendo. E Jesus diz, olha, nós vamos ir para lá porque Lázaro está dormindo. E os discípulos, mas está dormindo? Os discípulos pensavam, está dormindo mesmo, né, de olho fechado, sonhando. E Jesus disse, olha, vocês não entenderam, Lázaro está morto. Muito bem esclarecido ali no Evangelho de João. Lázaro está morto.
E aí Jesus chega lá próximo de Betânia, né? Marta vai ao encontro de Jesus, parece que ela é mais afoita, né? Ela vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus diz: não, manda chamar Maria. Maria estava em casa, aí veio a Maria, veio mais uma multidão junto, e aí Maria a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus explica: isso aqui é para a glória de Deus, para que se manifeste a glória de Deus. E aí você sabe a história: tira a pedra, Lázaro sai para fora, né? Irmãos, o que a gente vai aprender com isso, irmão Leandro? Mesmo tendo Jesus como amigo dentro da tua casa, dentro da tua família, você não está impedido, livre da doença, do luto, do sofrimento, da angústia, porque nós somos seres humanos e tudo isso veio por causa do pecado. Mesmo Jesus estando dentro da nossa casa. E isso, a Assembleia de Deus, ela trata muito bem. Nós não estamos aqui pregando um triunfalismo. Triunfalismo decreta a tua vitória, estende a mão, o teu negócio vai prosperar, a tua vida vai prosperar, você não pode ter doença porque você é um servo do Senhor Jesus Cristo, decreta a tua vitória. Isso é o triunfalismo, o evangelho triunfalista. O evangelho de Jesus Cristo está dizendo: Jesus, amigo de Marta, Maria e Lázaro, tiveram luto, tiveram doença, tiveram sofrimento. Tá? Então, mas Jesus traz um alento, ele traz um consolo. E se ele precisar, ele faz, irmão, que nem ele faz ali, ele transforma. Ele diz ali, ó: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Jesus está dizendo que é superior à morte. Ele venceu a morte. Então, nós podemos estar fadigados, mas não exauridos, né? Nós podemos estar num leito de hospital, que nem agora está o irmão Davi ali. O irmão Davi está no hospital, irmãos. Ele está na UTI. O irmão Davi, o pregador, né? Evangelista da igreja, está na UTI. E ele vai passar por uma cirurgia agora, no final do mês aí. E nós estamos orando por ele, mas a situação dele não é boa. Porque quem está na UTI está bom, irmã Lúcia? Na nossa experiência de vida. Quem está na UTI não pode tomar sopinha, irmão. Né? Se pudesse tomar sopinha, aquela sopa sem sal, aquela sopa desmaiada do hospital, né? Vai para o quarto. Eu trabalhei no hospital, nunca vi ninguém tomando sopa em UTI, não. Então, quem está em UTI é porque precisa de um tratamento intensivo. É claro que cada caso é um caso, eu não vou dizer, conhecimento médico do irmão Jair, alguém toma sopa lá, não sei, né? Não sei, né? Cada caso é um caso, mas assim, para uma análise, a pessoa não está bem, senão não estava na UTI. Né? Então, o próprio irmão Davi mandou aí um áudio dizendo que a situação dele é um milagre já, ele está vivo. Mas a mensagem de Jesus está colocada, irmão. Um conforto no nosso coração, mesmo com Jesus. Eu tenho Jesus, eu não vou passar por problema. Eu fiquei 25 dias internado, né? Desenganado pelos médicos, né? Então, mas a gente tem que olhar para frente, né? A viuvez, falar da irmã Adri, né? O João Marcos, um amigo nosso, jovem, né? O filho da irmã aqui, jovem, né? Quantos anos tinha? Menos de 40? 45 anos, mas jovem, atuante na obra. Né? Nos ajudou muito no curso teológico, muito incentivador da ETAD, né? Mas, no entanto, com Jesus Cristo, Jesus está dentro da casa da irmã. A viuvez veio, o luto veio. Mas veio consolo, né, irmã? Veio consolo. Tem uma filha linda, né? Ontem, agora eu estava pensando, eu posso dizer, eu e minha casa, segundo a senhora, ontem nós estávamos cooperando com o Dinamis, um na bateria e a outra cantando. Então, que felicidade, né, com uma mãe, os filhos na igreja, né? Bem alicerçados, na escola dominical. Glória a Jesus.
E aí, irmão, seguindo aqui a terceira e última momento em que, e por último, em casa, Maria adorou Jesus derramando sobre ele um recipiente de unguento. Nessa passagem aqui, que está lá em João, no capítulo 10, no capítulo 12, Lázaro, aquele que tinha morrido, que tinha ficado 4 dias na sepultura, ressuscitou e estava na ceia com o Senhor Jesus Cristo. Num jantar, né? No jantar. E isso foi no sábado, no sábado à noite, porque no domingo de manhã Jesus entra triunfante em Jerusalém, daí tem aqueles ramos, Jesus entra naquele jumentinho, sobe no jumentinho que nunca foi montado, né? O dono de todos os animais, irmão, quem trabalhou com cavalo, alguém trabalhou com cavalo, consegue subir num cavalo sem ele nunca ser montado, irmão? Não tem que domar o bicho? Imagina o jumento. O jumento também é da mesma, tem que ser domado. E Jesus, trouxeram o jumento sem ninguém ter montado. Jesus subiu e o bichinho foi de orelha murcha, caminhando, entrando lá em Jerusalém, porque o dono da vida está ali, o dono da criação está ali, ele que criou, né? Ele manda e tudo obedece. Aleluia, né? Serviço concreto. Um fruto da amizade com Jesus Cristo. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhes uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Há os que condenam a atitude mais ativa de Marta em relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. E vamos ali para a última frase. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário. Prioridade espiritual. Né? A minha mulher está me cobrando agora, porque o ano passado eu fiquei de férias aí do curso teológico, daí eu ajudava mais ela em casa. Né? A limpar mais a casa, lavava a louça mais vezes, e agora eu tenho que me envolver estudando e resolvendo um monte de problemas do curso teológico ali, e aí eu não estou ajudando tanto. A louça lá de vez em quando tem lavado, que dá né? Essa semana eu lavei uma vez só de meio-dia. Mas limpei a casa um detalhe, viu, irmão Alex? Um detalhe sobrou para mim. Né? Ela iniciou de manhã, foi fazendo uma parte, então, mas não é desculpa, tem gente que quer ser tão espiritual que não quer fazer nada em casa. Come e acha que aquele prato vai sozinho para a pia. Né? Troca a roupa, joga num canto, acha que aquela roupa ela sai dali, vai caminhando e entra na máquina de lavar, dá um mergulho e fica lá fazendo uns mergulhos lá e depois ela vai sozinha para o varal. Né? Não, tem que fazer as atividades, mas também tem que remir o tempo e ter um tempo para adorar Jesus, um tempo de qualidade com Jesus Cristo. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor. Essa história de Lázaro, Marta e Maria é uma história de amor. E esse amor Jesus quer transbordar dentro do nosso lar. Compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos dentro da nossa casa, irmãos. Tem que falar isso. Irmã Lúcia, quantos filhos você tem? 2. Quantos netos? Um diferente do outro. Né? Um diferente do outro. Um puxou mais, diz assim, o lado ruim da família. O outro puxou o lado bom da família. Eu tinha 10 filhos. Ele sempre dizia para mim assim, 10 filhos. Todos iam na igreja. Mas algum deles que me fizesse mal para um, eu tinha os outros, mas me doía daquele um. Sim. Então, sim. Cada um, ele precisa ser entendido. Cada um. A forma de amor, né?
Vocês viram aqui um menino do Depad que veio aqui buscar um violão antes? Quem estava aqui? Vocês viram como ele veio e me abraçou? Tem pessoas que é assim. A forma de demonstrar o amor não é pegar na mão, tem que abraçar. Aquele ali tem que abraçar. Aquele rapaz ali tem que abraçar. Ele vem e abraça a gente. Se não abraçar, ele diz, irmão, tu não está bem? Ele diz, estou bem, irmão, vem cá. Tem pessoas que precisam desse contato físico. Tem pessoas que tem que brilhar o olho tem que ser uma joia, né? Um ourinho, né? Para mostrar o amor, né? A pessoa precisa ver. Tem outros que precisam ouvir falar, né? Ouvir uma declaração, dizer, olha, eu gosto de você, eu te amo, né? Mulher gosta disso, né? Tem que estar dizendo toda hora, né? Então, mas tem que compreender que são pessoas distintas. Aqui, uma agia com o coração, outra agia com as mãos. Uma tinha emoção mais intensa, a outra mais sossegada, tranquila. Entretanto, sabiam receber Jesus com alegria e honra. Na última frase, na página 95 desse item, diz: é preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia, respeitosa, a personalidade de cada membro da família. Né? Eu já vi assim família que a mãe fala, e o pai, tu nunca ouve ele falar. Né? Aí, daí tem outro que é o contrário, que é o pai que fala e a mãe fica quieta. Né? E então a gente tem que entender a situação. Agora, um irmão tem que respeitar o outro também, ponderar. Né? Aqui fala ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Maria trabalhava para dar o melhor de sua casa para Jesus. Por isso, acabou se distraindo com muito serviço, esquecendo de priorizar também a parte espiritual. Irmão, o que traz aqui é equilíbrio. Equilíbrio. A gente se envolver, cuidar das coisas da casa, da vida, né? A gente precisa trabalhar, se trabalha não come, a própria palavra de Deus diz lá aos Tessalonicenses, né? Paulo diz assim, aquele que não trabalha também não coma. Se a gente adotar essa regra em casa, vai ter gente de dieta em casa. Vai ter gente que vai emagrecer bem rápido. Né? Mas equilíbrio, a palavra aqui é equilíbrio. Né? Ter uma vida social equilibrada, se relacionar com as pessoas, ser diferente. Né? E a conclusão da nossa lição, irmãos, a gente vai estar lendo, a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo da nossa vida. Por quê? Porque daqui, irmão, nós vamos entrar na eternidade com Ele. Aleluia! E Ele disse, onde eu estiver, estarás vós comigo. É no céu, é no milênio, Jesus volta para a terra, nós vamos estar junto com Ele, irmão. Então nós temos que cultivar a comunhão com Jesus. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive em dimensão do amor. Aleluia! Né? Trazer esse amor dentro do nosso lar. Procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus Cristo. E eu fiz aqui várias e várias anotações que nós não vamos poder passar. Mas eu agradeço a Deus, irmão Alex. Nós realmente, irmão, nós somos gratos a Deus por mais um trimestre, irmão, de estudo da palavra de Deus. Não é só mais um livro para nós colocar na prateleira. Pode ter certeza, nós crescemos um pouquinho mais na presença do Senhor Jesus Cristo. Né? Isso é gratificante porque a gente sente que Ele está conosco nessa caminhada, nos confortando. Quando a gente vai para a beira do abismo, aquela mão dele vem e puxa a gente de lá. Né? Quando a gente está indo para o caminho que não deve ir, Jesus vai
Vem para cá. Segue a minha palavra. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar e vamos despedir os nossos irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por mais um trimestre que